Olá pessoal, meu nome é Cristiane e aqui nesse canal eu gosto de trazer experiências para todos nós, para ajudar pessoas e ensino bastante assim o que eu tenho feito no meu dia a dia que tem ajudado muito para mim, então com certeza ajudará vocês também. E hoje vou ensinar uma receita que todas as pessoas têm me pedido, o que você tem feito, o que você tem comido pela manhã para deixar o pão, né? Então hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana, se Deus quiser será a primeira de muitas que eu ensinarei aqui. Então se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar novos vídeos, dê um like, compartilhe com as pessoas, porque isso pode ajudar muitas outras pessoas também que estão no mesmo barco que nós, querendo ter mais saúde, né? Perder um pouco o peso. E comente aí abaixo o que você achou da receita, assim que você fizer, o que você tem achado do canal, do que eu tenho passado aqui para vocês. Vamos lá, sem muita enrolação, vamos fazer a receita. Uma receita de um bolo bem fácil, bem tranquilo, com pouquíssimos ingredientes. E esse bolo não leva açúcar, não leva leite e não tem glúten. Então ele vai sim te ajudar muito. Olha só, gente, eu já coloco tudo aqui, né, na mesma vasilha que eu vou usar, tá? 2 bananas, pode ser banana bem madura e essa fica mais gostosa ainda que o bolo fica docinho. Se a banana for pequena, você pode colocar 3. Se você fizer o bolo e achar assim, eu acho que ficou meio sem doce, porque às vezes você ainda não habituou esse novo paladar, pode colocar 3 bananas ou 3 colheres de açúcar também. Mas eu já acostumei e acho bem gostoso esse bolo. Então, 2 bananas maduras. Aqui tenho 2 ovos inteiros com 2 colheres de sopa de óleo. Eu usei o de coco, mas você pode usar o que você tem costume de usar em casa mesmo, tá bom? Continuando com os líquidos, eu tenho aqui um pouco mais de meia xícara de água. Pode ser mais ou pode ser menos que isso. Vai depender se a farinha está muito seca. E a gente vai colocar ela por último, então, pra gente ver o ponto que fica legal, tá bom? Aqui tenho também 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. Aqui eu tenho as farinhas. As farinhas elas são misturadas para dar aquela liga boa de bolo. Então aqui eu tenho 1 xícara, dessa mesma xícara aqui, gente, que eu coloco a água, eu vou medir as farinhas. Ah, mas eu não tenho 1 xícara dessa. Vocês podem pegar esse copinho, sabe aquele copinho que de 200 ml, sabe? Ou aquele copinho de requeijão. Então vocês podem fazer as medidas por esse copinho também que dá muito certo. Eu tenho até um copo de requeijão aqui também para mostrar, também dá certo, ok? Então aqui vamos repetir. Eu tenho aqui 1 xícara dessa de farinha, no caso vai ser o fubá, tá? 1 xícara de fubá, na verdade. Meia xícara de polvilho doce, tá aqui no cantinho. E aqui meia xícara de aveia em flocos ou farelo de aveia, tá bom? E no meio eu coloquei 3 colheres de coco ralado, é opcional. O dia que você não tem o coco, não deixa de fazer o bolo, porque isso aqui não vai interferir em nada, tá bom? Então vamos lá começar, é bem facinho, precisamos de 1 colher, né? Vamos amassar essa banana, enquanto isso eu vou falando para vocês algumas coisas. Como eu disse, tem gente que ainda não habituou viver sem açúcar de forma alguma, então talvez vai achar que o bolo está sem doce, mas não é que o bolo está sem doce, é porque você já acostumou a comer tudo com muito açúcar. Tudo que nós comemos tem muito açúcar, sorvete, essas coisas que a gente come, a quantidade de açúcar é muito grande. Então você no início pode ser que vai achar o bolo assim meio sem graça, mas não tem problema, coloca 3 bananas, coloca um pouquinho de açúcar até você acostumar, tá bom? As bananas não precisa ser muito bem amassada, depende do que você gosta. Tem gente que não gosta de pedacinhos de banana, eu não me importo, tá? Eu deixo ela amassadinha assim, ó, fica bem legal. E aqui, os ovos, o que eu vou fazer? Vou dar só uma mexidinha aqui, só para intercalar a gema da clara, porque se a gente não fizer isso, quando o bolo assar, vai ficar um pedaço de clara assado separado, literalmente um ovo cozido. Já fiz isso uma vez, gente. Tava com pressa e ficou lá uma clara branquinha no cantinho, parecendo um ovo cozido. Olha só que fácil. Você vira aqui dentro. Coloca aqui. Pega todas as farinhas, tá? Já tá misturada. É bem fácil. Deixa eu pegar
pegar o restinho aqui. O polvilho doce, gente, ele dá liga no fubá. Todo mundo sabe que o fubá, ele é uma farinha seca, né? Então, muitas vezes, não fica legal quando você faz só o fubá. Tem que colocar uma farinha de trigo, né? Como nós não usamos farinha de trigo, então nós vamos usar o polvilho doce. Ah, mas eu não tenho polvilho doce, eu só tenho azedo. Dá pra fazer? Dá pra fazer sim. E eu já fiz, fica muito bom. Olha, a massa ficou bem grossona, tá vendo? Ó, bem grossona. Então nós vamos colocar já de cara meia xícara dessa água. E a gente mistura. As pessoas falam assim, gente, mas nossa, um bolo com água, ai que ruim. Não, gente, não é ruim. Quando nós fazemos bolo de frutas ou legumes, nós usamos bater essa fruta ou esse legume com água e se torna um leite vegetal ou um suco vegetal. Então não se usa leite, nem leite de coco, não precisa usar, tá bom? Ó, está quase bom, a minha farinha tá bem sequinha, eu acho que é o clima, o tempo que tá aqui, então ó, eu coloco mais um pouco. Deu um pouquinho mais de meia xícara de água. Se a sua farinha estiver mais seca que a minha ainda, talvez o clima ou o local que você comprou, pode colocar. Já aconteceu de fazer essa mesma receita com uma xícara de água em vez de meia. Então, é mais ou menos isso que acontece. Por isso que eu gosto de deixar a água por último, porque aí não tem esse problema. Olha, quem tem costume de fazer bolo de fubá sabe que a massa não pode ser igual quando fazemos com a farinha de trigo, né? Ela tem que ser um pouco mais úmida, porque senão o bolo vai ficar quebradiço e ele fica muito ressecado, fica muito sem graça, tá vendo? Então ela fica assim, bem molinha, mas não tão ralo, tá bom? E agora aqui nós já colocamos o fermento em pó, dá uma misturada, todo mundo sabe que não precisa também ficar batendo. Gente, tá vendo como é que é fácil? Eu não estou com batedeira, não estou preocupada, minha cozinha que é bem pequenininha, então o espaço é pouco também, não tem problema. Não gasta muita coisa. Eu faço todo dia isso aqui de manhã, coloco lá para assar, enquanto eu tomo alguma outra coisa, faço alguma coisa, rapidinho o bolo assa. Então não precisa bater, você só intercala bastante, mistura bastante, né, o fermento e intercala no meio da massa para ela ficar bem homogênea e também para entrar mesmo a fazer aquelas bolhas na massa e ele ficar bem levinho. Agora nós vamos virar na forminha aqui. Gente, eu tenho uma forminha de bolo. Olha, minha mão não é muito grande, tá? Olha, mais ou menos, vou aproximar aqui para vocês verem, tá vendo? Do tamanhozinho da minha mão bem aberta. Pode ser uma forminha de pudim, para o bolo ficar mais altinho. Se for aquela forma convencional de bolo, que eu até tenho uma também, o bolo fica muito baixinho. Essa aqui é o ideal. Ela tem mais ou menos 4 dedos de altura. Então é uma forminha considerável, bem bacana, tá bom? Como que eu faço? Eu vou virando a forminha, já dando para vocês verem. Aqui, deixa eu colocar aqui, dá para vocês verem, ó. Eu simplesmente vou rodando a forma enquanto vou virando a massa dentro da forma, tá bom? E aí fica tudo certo. Uma massa muito boa, muito tranquila. Outra dica também, se vocês quiserem fazer naquelas forminhas de cupcake, sabe? Ou aquelas forminhas também de empadinha, tem umas de empadinha que são um pouco maiores, vocês podem fazer elas individuais também. Fica muito bom mesmo. Então, gente, olha só que facilidade. Estou fazendo com vocês aqui, sem corte, sem edição, vocês vão ver o tempinho que gasta para fazer, é muito rápido, ainda está demorando um pouquinho a mais porque eu estou conversando com vocês. Ó, que bacana que fica a massa, tá vendo? Bem gostosa. Vou assar na airfryer para vocês verem que aqui também dá certo. Caso vocês estão com o forno aí estragado, né, ou estão sem forno mesmo, ou não querem assar no forno porque estão fazendo às vezes um frango lá e quer fazer um bolo já de uma vez, vocês podem colocar a minha, cabe a forminha direitinho, tá? Olha, ela cabe bem certinho. E eu vou colocar aqui 25 minutos, é o ideal para esse bolo ficar bom. 25 minutos, enquanto assa ali
Vou lavar as vasilhas ali e daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês o resultado, tá bom? Oi, voltei aqui para mostrar para vocês o resultado do bolo. Tá aqui, ó, bem bonito. Já parti um pedacinho. Vou mostrar a textura, como que ele fica por dentro. Olha, bem fofinho, tá? Bem cheiroso. E eu quero falar para vocês algo. Quando nós começamos a alimentarmos mais saudável, no início parece impossível, porque nós achamos assim que os alimentos estão sem graça, tá faltando gordura, tá faltando açúcar, faltando sal. Gente, porque nós fomos acostumados a comer tudo com muito sal, muito temperado, muito gorduroso, tudo com muito açúcar. E então nosso organismo acostuma com tudo, né? A grande verdade é essa. Então acostumamos com esse padrão e agora nós estamos mudando por amor à nossa saúde mesmo, né? Então não fique aí falando, ai que bolo sem graça, ai que comida sem graça. Sem antes você começar a experimentar e começar a levar isso adiante. Quando você acostumar, você vai achar assim muito mais saboroso do que as alimentações que você tinha antes, né? O cafezinho, por exemplo, eu tomava só com açúcar, mas já tem alguns anos que eu não tomo mais com açúcar, eu tomo ele puro, sem açúcar. E no início eu achava muito sem graça, achava horrível, amargo. Os chás também eu achava muito ruim sem açúcar. Hoje eu não consigo tomar um chá com açúcar, não consigo tomar um café com açúcar. Até tomo quando eu vou na casa de alguém, mas eu não gosto, porque eu não consigo sentir o paladar verdadeiro do café. Então, não fique aí falando, criticando, falando que as coisas, tá muito ruim, tá muito sem graça. Não, é porque o seu paladar ainda não foi acostumado. Precisamos mudar o nosso paladar, porque nós nascemos com um paladar e infelizmente foram colocadas em nós algumas coisas que não são tão boas para a nossa saúde. Então nós aprendemos comer bastante açúcar, então hoje nós vamos aprender também a comer sem açúcar, apenas com o açúcar da banana e vocês logo vão acostumar e vão achar bem saudável. Eu explico bem explicadinho as coisas, porque não são só homens e mulheres que me assistem, esses homens e mulheres que têm já muita experiência na cozinha. Quem tem muita experiência na cozinha acha que não precisa de muita explicação, de muitas coisas e tal. Mas eu tenho pessoas também que me assistem, meninas novas, rapazes jovens, né? Que estão começando na cozinha agora, começando a cozinhar, aprendendo receitas. Então, pensando neles, né? Aqui é para todos as dicas, né? Então eu tento explicar o mais explicadinho possível, tá bom? Eu vou provar um pedacinho desse bolo, né? Com um cafezinho, né? Sem açúcar. Bem gostoso. Delicioso. Gente, muito macio, muito saboroso, cheiroso. Experimente, comente aí, me marque lá no Instagram também, tá? Quando vocês fizerem o bolo, eu vou ficar muito satisfeita. Compartilhe com as pessoas essa receita e comente aí abaixo o que vocês têm achado. Comente aí, vocês fizeram o bolo, deu certo? Tá bom? Dê um joinha. E quem ainda não é inscrito, se inscreva, porque muitas outras coisas maravilhosas virão aqui. Não apenas só de receita de alimentos, mas de muitas outras coisas para nós sermos um ser humano um pouco melhor dia após dia, tá bom? Espero ter ajudado vocês e Deus abençoe. Tchau!